Hello, oitavos anos! E aí, tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a nossa aula 59. Essa apostila ela vai falar todo sobre parts of speech, né? As partes gramaticais aí do inglês. E nessa aula a gente começa falando um pouquinho sobre verbos. Vocês vão iniciar então aí na página 155, módulo 8, fazendo a leitura desse texto que chama Oh My Dog, que é tipo uma brincadeirinha, como se fosse oh meu Deus, né, oh my God, onde o Tony ele fala um pouquinho sobre o cachorro dele, as bagunças que o cachorro faz. Fez a leitura aqui, vocês vão responder os exercícios 1 e 2. Exercício 1, true or false. O exercício 2 é uma pergunta pessoal sobre se você tem bichinho, se tem vontade de ter, tal. Aí nós vamos para parte da explicação. Lembra que eu falei que a gente vai falar sobre verbos? Então vamos lá, ó. A língua inglesa, então, ela é dividida em 8 classes gramaticais. Isso é verbo, substantivo, pronome, adjetivo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E tal. Nessa apostila a gente vai ver cada uma delas, tá? Já sabemos que a gente vai começar pelo verbo, né? O verbo, ele descreve uma ação ou um estado, isso a gente já sabe. Em inglês, os verbos, eles são classificados entre principais e auxiliares, tem essa divisão. O que acontece? O principal é o verbo que ele tá ali, que ele não pode ser retirado da frase, senão a frase vai perder totalmente o sentido dela. Já o verbo auxiliar, ele tá ali só para dar uma ajuda na frase. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Em alguns verbos auxiliares, a gente começa falando um pouco dos auxiliares. O verbo to be, ele pode ser um verbo auxiliar. Em quais casos? Quando eu vou formar os tempos contínuos, presente contínuo, passado contínuo. Então, por exemplo, ó, she's cleaning the house. Ela está limpando a casa. Esse está é o auxiliar e o cleaning é o verbo principal, né? Para formar a voz passiva também, que é uma matéria que vocês vão aprender no ano que vem. The poem was written in 1889. Então, o poema foi escrito em 1889. Se foi, então ele está aqui como um auxiliar. Por quê? Qual que é o verbo principal? Nessa primeira frase é cleaning, nessa segunda é written. A gente segue aqui o verbo have, também pode ser usado como um auxiliar, quando a gente usa present perfect, né, que a gente aprendeu até este ano. Então, ó, I have read this book twice. Então, eu li esse livro 2 vezes. Então, esse have aqui, ele é um auxiliar, porque até ele nem tem tradução, né? Se você vai ler, você fala, eu li este livro 2 vezes. Ele tá aqui só para auxiliar o verbo read, que é o verbo principal. Do e does também, do, does, did, né? Eles são usados primeiros quando você vai formar negativas ou perguntas, por exemplo. I don't know her name, ou do you like her, né? Então, esse tipo de construção. Também dá para usá-los para dar ênfase. É uma coisa que a gente pode usar, por exemplo, I do like her. Então, eu realmente gosto dela. E também dá para substituir o verbo principal em algumas construções. A gente vai aprender isso melhor também ano que vem, né? Ó. He worked faster than she did. Então, ele trabalhava mais rápido do que ela, tá? Então, than she did. Pode-se usar essa construção. E aí também a gente tem o último tipo de auxiliar, que são os verbos modais, tá? Os verbos modais, lembra? Can, could, may, né? E por aí vai. O should também podem ser considerados auxiliares. Por exemplo, I can't swim, eu sei nadar. You must wear a uniform. Você deve usar uniforme. Então, sempre lembrando, o verbo auxiliar, ele tá ali na frase só para ajudar. Aí, os verbos principais, eles podem ser classificados de várias formas. A gente tem primeiro verbos, os principais, que podem ser transitivos ou intransitivos. Então, transitivo, I saw an accident, eu vi um acidente. O verbo transitivo, ele pede um objeto, né? Ou intransitivos, they arrived, eles chegaram. Aí não é necessário colocar um objeto. Eles podem ser linking verbs, que são os verbos de ligação, por exemplo, the party was great, a festa estava ótima. Por quê?
eu tô ligando o sujeito à característica. O sujeito é a festa e ótimo é a característica desta festa, né? Também podem ser action verbs, os verbos de ação. He walked a mile, ele caminhou uma milha, né? Porque indica movimento. Enquanto os verbos estáticos, por exemplo, I love chocolate, eu amo chocolate. É um love, não é um verbo que você precisa se mexer. Então, ele é um verbo que indica um estado, uma situação. E aqui eles dão outros exemplos, ó. Is, her, need, também são verbos estáticos. E aí, para encerrar, também a gente fala sobre verbos regulares e irregulares, né? Os regulares são aqueles que a gente vai passar para o passado ou para o particípio. Você vai só colocar o ed, por exemplo, played. Agora, os irregulares são aqueles que a gente tem que procurar pegar lá da tabelinha, por exemplo, o made. Formas verbais. Isso eu acho muito legal quando a gente entra nessa parte. Por quê? Em português, quando você conjuga o verbo, existem, várias maneiras de conjugar um verbo, né? Você vai pegar um verbo em todos os seus tempos, tem muitas maneiras. Em inglês são apenas 5. O verbo pode estar na forma base, por exemplo, go. O verbo pode estar com Szinho, que é usado isso na terceira pessoa do singular, por exemplo, goes. No passado simples, ó, que ele fica went, e no particípio que ele vai ficar gone. Mudou 4 vezes até agora. E ele pode ganhar ing, que fica going. Fora isso, gente, acabou. O verbo só muda dessas formas aqui. Tem verbos que mudam ainda menos, porque tem alguns que o passado e o particípio é igual. Então, ele muda menos ainda. Aqui, nessa parte, vocês têm uma lista com os tempos verbais que a gente aprendeu até agora. Presente simples, contínuo, passado, presente perfeito, tudo isso a gente já viu. Vou pedir, claro, para vocês darem uma lida, darem uma olhada nessa parte, tá? Como um resumo. E aí, nós vamos para o exercício número 1, que começa aqui na página 156. O que vocês precisam fazer, ó? Find the verbs in the following paragraphs. Então, encontre os verbos nos parágrafos a seguir. Então, ó, Beth was so odd, eu já fui grifando, ó. A mixture of quick parts, sarcastic humor, reserve and caprice aí eu já grifei aqui, ó, had been, to make e understand. Então, todos esses eram os verbos que eu encontrei aqui. E esses tem outros aqui para fazer. Basicamente é isso, gente, circulando os verbos, bem tranquilo. Exercício número 2, já deixei uma feita para vocês também. Complete as sentenças que foram retiradas do site da BBC com a forma correta dos verbos que está entre parênteses. Então, aqui na letra A, está pedindo para vocês completarem com o verbo discover no presente perfeito. Então, lembrando, presente perfeito a gente coloca have ou has e depois o particípio. Então, ficou have discovered, né? Peguei o verbo discover e coloquei no particípio, tá? Aí vocês vão completando, por exemplo, na B já tá pedindo para pôr no passado simples, na C tá pedindo presente contínuo e aí por diante. E o exercício número 3 aí para encerrar, vocês vão associar o modal verb com seu significado. Então, my mother said I can't play outside today. Minha mãe disse que eu não posso jogar lá fora hoje. Então, se eu não posso, a minha mãe tá fazendo o quê? Uma prohibition. Então, eu já botei aqui o número 5. E aí, vocês vão completando o restante. Se é obrigação, se é dedução e por aí vai. E aí, só para encerrar aqui, você é uma cat person ou uma dog person? E aí, eles falam, os dog lovers, quem ama cachorro. Como que é uma pessoa que ama cachorro? Como que é uma pessoa que ama gato? Então, vocês vão analisar aí como vocês são e me dizer. Então, are you a dog lover or a cat lover, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí. E vejo vocês na semana que vem, ok? Bye, bye. See you.